Uma decisão tomada há 500 anos atrás poderia ter mudado completamente quem você é hoje, né? A sua língua, a sua cultura, a sua comida e até o seu emprego. E se a China tivesse colonizado o Brasil, o que aconteceria? Qual seria o dia a dia do brasileiro hoje? Bem, é isso que você vai ver nesse vídeo. E pessoal, uma curiosidade muito legal que a gente pode pensar é em relação à comida. Né? Como seria a nossa comida, a comida do brasileiro hoje? Será que nós teríamos comidas típicas, né? Aquela feijoada e tal, café no café da manhã, do lanche da tarde, e muita gente toma café até depois do almoço, depois da janta? Será que seria assim? É claro que não, né? Teria umas diferenças, porque a China, ela come muitas comidas exóticas, né? Como, por exemplo, insetos, né? Nós comeríamos insetos fritos, tem aquele ovo de 1000 anos, mas o que seria isso? Né? Seria um ovo de galinha ou de pato que ele é conservado durante semanas. E daí o ovo vai ficando o quê? Com a gema mais escura, com a clara amarronzada. E muita gente fala que o gosto é muito forte, inclusive. Eu não me arriscaria em comer um ovo de 1000 anos, não. Mas, hoje em dia, se fôssemos colonizados pela China, isso não seria exótico para a gente, seria normal. Nós comeríamos pé de galinha frito, aí como petisco. Nós comeríamos também a gelatina de sangue, né, que é o sangue do porco ou da galinha, que eles deixam coagular. Aí fica um estilo mesmo de tipo gelatina, né? Fica uma coisa meio mole ali. Nós comeríamos aquele pãozinho a vapor, né? Que é preenchido, que é recheado com carne seca. Esse daí eu já comeria, esse daí eu acho tranquilo. Ah, e muito arroz mesmo. Além daquela sopa de macarrão que a gente vê aí nos filmes, nos animes, que tem mais água do que macarrão. E você acredita que os chineses, eles comem isso logo quando acordam? Então, se a gente fosse colonizado pela China, nós também provavelmente teríamos esse costume de, em vez de acordar para tomar o café, nós acordaríamos para fazer aquela sopa ali que tem mais água, né, do que macarrão, e comeríamos essa sopa no café da manhã. Mas assim, pessoal, falando em café, na verdade, o termo correto que a gente iria falar não seria nem café da manhã, seria chá da manhã. Porque nós teríamos uma cultura forte de que o chá, ele é totalmente soberano, ó, sobre o café. O café que seria uma bebida exótica, o café que seria uma bebida meio estranha, que a gente beberia só por status, só para poder postar no Instagram, dizendo que tomou. Mas nós beberíamos muito chá mesmo, ó. Chá no chá da manhã, depois das refeições e até antes de dormir. E outra coisa que você pode se perguntar é o seguinte: em relação ao futebol, nós seríamos os melhores no futebol? Bem, pessoal, nem hoje a gente é os melhores no futebol, né? Mas já foi tempo, né? A nossa seleção brasileira já ganhou 5 Copas do Mundo, nós temos 5 taças ali, entre outros prêmios, né, de Copa das Confederações e tal. Há muito tempo atrás, a seleção brasileira de futebol era vista como uma potência no futebol. Mas se a China tivesse colonizado o Brasil, nem isso nós teríamos. Nós seríamos muito ruins no futebol. Por quê? Porque não é o foco da China. Mas assim, em compensação, nós seríamos bons em outros esportes, como o tênis de mesa, né, o ping-pong, como as artes marciais, como o badminton, e nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, então, que nós seríamos uma potência. O Brasil, ele seria bem temido nas Olimpíadas e disputaria pé a pé com a própria China e com os Estados Unidos, né, o pódio, né, de quem ganha mais medalhas. E o nosso lazer, o que nós faríamos para poder se divertir? Bem, teria muito karaokê, teria muitos jogos de tabuleiro com as pessoas tomando chá ali em volta. E os doramas, que são aquelas novelas, né, de drama, seria muito visto aqui no Brasil, né? Teria muito investimento para a produção desse conteúdo de entretenimento. Bem, agora nós vamos falar sobre a educação, né? Como seria a nossa educação se a China tivesse colonizado o Brasil? Bem, a nossa educação
seria muito forte, né? Seria a prioridade do governo. Nós seríamos um dos melhores em questão de educação, né? Na questão ali do ensino fundamental, do ensino médio, nas faculdades, em engenharias, em biomedicina, em tudo isso. Né? Esqueça aquela coisa de só estudar de manhã ou só estudar à tarde. O estudo seria em tempo integral. Seria das 7h30 até as 5, 6 horas da noite. E depois do almoço, as crianças iam chegar ali, iam sentar na cadeira, iriam dormir, dormir durante uns 30, 60 minutos. E outra coisa que seria de diferente do Brasil atual seria o respeito em relação aos professores. Os professores seriam mais respeitados. Quando eles chegassem na sala de aula, os alunos, todos eles, levantariam e quase que prestariam continência ao professor, né? Seria uma reverência incrível. E não teria aquela coisa dos pais irem para a escola cobrarem os professores do aluno ter tirado uma nota ruim, do aluno estar indo mal na escola. Quem seria cobrado seriam os próprios alunos. Os pais, eles fiscalizariam, olhariam se o aluno estivesse fazendo o dever de casa, a nota dele na prova, nos testes, e daí os próprios pais é que cobrariam dos alunos e não dos professores. E assim, não haveria também tantos funcionários de limpeza, né? Porque os próprios alunos, eles se juntariam para limpar a escola. E como seria a rotina do trabalhador brasileiro, né? Eu sei que você quer saber sobre isso. Então, nós trabalharíamos muito, muito, né? Recentemente, teve ali uma discussão pelo fim da escala 6x1, né, para essa redução e tal. Algumas empresas já até reduziram, né, para a escala 5x2. Só que se a China tivesse colonizado o Brasil, hoje nós iríamos trabalhar muito, muito mais. Né? Seria aquele esquema do 996, né? O que seria 996? Seria trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. E aí teria aquela pausa, né, para o almoço, semelhante às escolas, né? Cada empresa ali teria uma sala, né, reservada só para os trabalhadores descansarem. Só que assim, trabalharia muito, muito. Aí falam que eles trabalham muito, mas só que o transporte ele é eficiente, as pessoas não ficariam 2 horas, 3 horas no trânsito para chegar em casa, mas mesmo assim, né, é muito tempo de trabalho. E daí como a pessoa teria tempo de lazer para a família? Bem, isso é complicado. E as férias de 30 dias, elas iriam sumir, iriam ser substituídas pelos feriados longos. E a personalidade do povo brasileiro seria mais introvertida. As pessoas iriam pensar muito antes de falar. Elas seriam mais contidas. Não teria assim muito aquele barraco de rua, sabe? Aquela gritaria toda. As pessoas seriam mais silenciosas, menos entrona, as pessoas que se metem muito na vida dos outros. Não, isso iria diminuir bastante. Nós teríamos muito pontualidade, né? Nós não seríamos aquelas pessoas que marcam alguma coisa às 17 horas e acaba chegando às 20 horas. Não teríamos também música muito alta nas ruas. Nós usaríamos bem os fones de ouvido, porque nós respeitaríamos o espaço público. As ruas seriam muito mais limpas, porque o povo chinês tem essa coisa de que a rua é uma extensão do tapete da sala deles. Então, qualquer lixo que eles têm nas mãos e tal, eles colocam na bolsa, na mochila e descartam quando chegam em casa. Em relação às filas, né, nós seríamos um povo muito mais organizado, porque não precisaria nem de segurança ali para organizar. Nós mesmos já faríamos a fila um atrás do outro ali, uma fila indiana. E quando as portas do trem se abrissem, seria uma coisa mais ordeira, não seria um empurrando um outro, aí um cai, aí os outros saem pisoteando eles e tal. Não, seria uma coisa muito mais ordeira, muito mais organizada. E as leis no Brasil seriam muito mais rigorosas. Nós teríamos penas de morte, trabalhos forçados, prisão perpétua. Então os crimes violentos aconteceriam raramente, porque as punições seriam extremamente severas.
E teria aquela coisa do crédito social. O que é o crédito social? Que já está sendo implantado ali na China, né? Não sei se você já viu aquele episódio de Black Mirror em que uma mulher tem uma pontuação ali, acho que de 5 estrelas, né? E que as pessoas avaliam umas às outras. Então, se você esqueceu de dar bom dia para alguém, se você atravessou fora da faixa, se você xingou alguém, agrediu alguém, essa pessoa, ela vai te avaliar. Ela vai te dar 2 estrelas, 3 estrelas. E daí, conforme a sua pontuação vai baixando, você perde certo tipo de benefícios. Tipo, viajar, né, em trens rápidos, viajar de avião, se formar em boas faculdades. Então, aqui no Brasil, seria implantado uma coisa semelhante a isso, o crédito social. Se você atravessasse fora da faixa, se você jogasse lixo no chão, na rua, né? Se você brigasse com alguém, isso tudo diminuiria os seus créditos. E o que aconteceria com você? Bem, primeiro que você nem conseguiria entrar em uma escola de ponta. Você não iria conseguir matricular o seu filho em uma boa escola. Você também não teria direito a pegar trens de alta velocidade, a viajar de avião, a ter bons empregos, porque o seu empregador iria olhar ali para os seus créditos sociais. Vamos imaginar que o máximo é 5. E daí você tenha 2 estrelas só. E daí ele vai pensar, pô, essa pessoa não é uma boa pessoa para eu empregar, não. Então vai te excluir logo de cara. A outra coisa que reduz os seus créditos sociais é você não cumprir com as suas dívidas. Então, se você dá calote em alguém, em alguma loja, os seus créditos sociais também, vão lá para baixo. Bem, e na questão da religião, o Brasil não seria evangélico, não seria católico, cristão, porque nós teríamos uma influência muito grande da China aqui no Brasil. Então nós teríamos uma mistura de confucionismo, budismo e até animalismo ali em relação aos povos indígenas, né? Então seria uma mescla muito grande. E o Cristo Redentor poderia ser substituído por alguma outra estátua, como a deusa do mar chamada Mazu. O idioma do Brasil seria uma mistura dos idiomas indígenas, né? Vamos colocar aqui o tupi com o mandarim. Mas só que não seria totalmente igual, né, ao mandarim ali da China. Né? Nós teríamos uma identidade própria. Nós também não seríamos uma cópia da China. E o nosso nome, o nosso sobrenome seria completamente diferente. Os nossos sobrenomes, por exemplo, seriam Li, Shang, Yang, Chen. E agora vem a parte boa, né? A parte do transporte público, que seria muito, mas muito eficiente. Nós teríamos linhas férreas com trens muito rápidos mesmo, conectando todas as capitais do Brasil, conectando todos os estados do Brasil. Então, já pensou? Você mora no Rio de Janeiro, na capital, e você quer visitar um parente que mora em Curitiba, que é a capital do Paraná. Então teria um trem de alta velocidade conectando Curitiba ao Rio de Janeiro. Seria uma coisa muito mais fácil, uma viagem muito mais tranquila. Em relação à vida familiar, né, nós teríamos um respeito, né, ainda maior pelos nossos pais, pelos nossos avós. Para você ter ideia, em uma casa nós poderíamos ter 2, 3, 4 gerações. E o avô, a avó, seria praticamente a patriarca, a matriarca da casa. As decisões seriam passadas por eles, né? Eles seriam consultados a cada momento. Os relacionamentos, né, os namoros, você não chegaria chegando, né, em mulheres ou em homens, não seria uma coisa tão rápida, né, e descarada como é hoje em dia. Né? Seria uma coisa ali mais contida, meio introvertida, meio tímida ali, né, da pessoa, do cara, mandar uma poesia para a mulher, fazer uma canção. Haveria trocas, né, mais trocas de olhares e tal. Seria uma coisa mais singela do que é hoje. E assim, os pais, né, das pessoas que estão nesse relacionamento, eles seriam muito severos, né, ao analisar uns aos outros. Né? Por exemplo, o pai da menina, ele analisaria, né, se o garoto ele tem faculdade, se o garoto ele é promissor, se vem de família rica ou não,
se é inteligente ou não, é tudo aquele status social, né? E assim, antes do cara pedir uma mulher em casamento, tem toda aquela pressão social para que ele já tenha um bom emprego, para que ele já tenha uma casa, né, antes de casar. E uma coisa curiosa é que o vermelho e o dourado seriam as cores oficiais de um casamento. Porque o vermelho ele simboliza a sorte e o dourado a riqueza. Você não veria as noivas de branco, porque seria uma coisa meio estranha, porque para a China o branco representa o luto, né? E como nós seríamos colonizados pela China, nós pegaríamos essa cultura para nós também. Então, nos casamentos, a noiva ela viria de vermelho. E o Brasil, com certeza, seria mais tecnológico, seria um país mais tecnológico. Nós teríamos a cidade solar, né? Como é descrito lá na China. Cada telhado de cada prédio, cada janela de vidro e até o asfalto das ciclovias seriam feitos de painéis fotovoltaicos de última geração. O Brasil seria um dos poucos países a ter reatores de fusão nuclear, que é o chamado sol artificial, garantindo energia barata e sustentável para as mais diversas indústrias. E a internet seria muito rápida mesmo. A internet seria tão rápida que cirurgias robóticas complexas seriam feitas de São Paulo em pacientes no meio da Amazônia, em tempo real, sem qualquer atraso. Em vez de remédios genéricos, teríamos impressoras de medicamento em casa. Através de um sensor de saúde no seu pulso, a máquina faria uma pílula exata para o seu corpo naquele momento. O reconhecimento facial e a análise de comportamento identificariam um crime antes mesmo dele acontecer. O Brasil teria cidades ou estações de mineração na Lua em parceria com a China. E agora nós vamos falar do interior das casas brasileiras, se nós fôssemos colonizados pela China. Seria muito diferente. Seria muito mais minimalista. A sala de estar teria um vazio preenchido, vamos dizer assim, porque nós valorizaríamos muito o espaço negativo, o minimalismo. Então nós não teríamos aquelas salas com sofás enormes e cheio de coisas de acumulador. Nós teríamos móveis baixos e paredes de papel e madeira deslizante. A casa de todo mundo seria uma casa inteligente, né? Hoje nós temos a Alexa em algumas casas, mas a casa de todo mundo seria inteligente há muito tempo. Não teria periferia, não teria favela. Milhares de pessoas viveriam em prédios idênticos, em apartamentos idênticos, seguindo as mesmas regras de convivência social. Em relação à política, o Brasil seguiria o modelo de governança meritocrática centralizada, inspirada no Partido Comunista Chinês. Seria um governo de tudo para o povo, mas sem o povo, no sentido de tomada de decisão. E a ascensão, né? Como seria? Porque para ser um vereador ou prefeito, você teria que passar por exames rigorosos de administração pública, economia e filosofia. Mas existiria democracia? Bem, no sentido ocidental, não. Mas existiria um modelo de democracia consultiva, um feedback digital. E se o governo ele dá mole, ele falha em promover a prosperidade para o povo, tem uma coisa chamada mandato do céu, que quando um político não está indo bem, ele simplesmente é derrubado e é substituído por outro que tenha um desempenho melhor. E uma outra coisa interessante para citar é o comportamento dos brasileiros em redes sociais. Se nós fôssemos colonizados pela China, nós seríamos um pouco mais polidos. Nas redes sociais, em vez de falar mal ali do governo, de cara dura, nós iríamos ali colocar a nossa ironia, colocar mais metáforas, até porque ser pego pelo governo falando mal dele mesmo poderia causar consequências muito grandes para o indivíduo, como a perca do crédito social, que a gente já comentou aqui. Então os memes, as poesias, tudo, os vídeos, teria que ser feito muito bem pensado para que essa censura não ocorresse. E os comentários ofensivos das pessoas na internet, os bullying ou os cancelamentos, eles seriam detectados automaticamente por IA, resultando em avisos de reeducação digital ou perdas de ponto na cidadania.
Mas e aí, qual seriam os pontos positivos, né, dessa vida alternativa aqui no Brasil? Bem, nós teríamos uma segurança pública muito grande, né, muito eficiente. Você poderia deixar o seu notebook em uma mesa de uma praça, ir para a casa dos seus pais, para qualquer lugar e voltar, e ele ainda estaria lá. A eficiência aqui seria de primeiro mundo. Uma obra não duraria 20 anos assim. Obras de hospitais grandes, por exemplo, duraria cerca de 10 dias. E prédios residenciais, a construção deles, duraria apenas 2 dias, Acredite se quiser. O transporte, né, como eu disse aqui, seria super eficiente. Nós não perderíamos tempo ali, muito tempo, no trânsito. Nós teríamos ali metrô conectando todas as capitais aqui do Brasil. E nós seríamos um país bem tecnológico, bem rico e, quem sabe, uma potência mundial. Mas aí vem os pontos negativos que eu quero refletir aqui com você. Porque a nossa liberdade, ela seria mitigada. Nós viveríamos sob uma vigilância muito grande ali do Estado. E viveríamos com uma pressão psicológica muito grande. Desde pequeno, essa questão psicológica, né, essa pressão psicológica em cima da gente seria muito grande para termos ali boas notas na escola, né, e seria um sistema de ensino muito rigoroso. Nós não teríamos ali muita privacidade, né, teria essa questão do crédito social, né, que nós seríamos medidos ali com pontos, e a falta desses pontos prejudicaria a nossa vida de alguma forma, e toda essa rigidez, toda essa robotização poderia nos levar a um burnout bem severo. Mas eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Qual é a sua opinião? Se a China tivesse colonizado o Brasil em vez de Portugal, o Brasil seria um país melhor ou pior? Coloca aqui embaixo nos comentários. E coloca aqui nos comentários também uma sugestão de tema. Os nossos temas, eles vão ser baseados em abstrações. E se alguma coisa? Então, bota a sua sugestão aqui nos comentários. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço por você ter ficado até o final e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.